Amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, abraçados e vamos nos preparando para o nosso momento de prece. Fiquem à vontade para se sentarem confortavelmente, cerrar os olhos e colocar na sua tela mental a doce figura de Jesus. E vamos assim, buscando na nossa intimidade, nosso sentimento de fé, de amor, de confiança em Deus, de confiança em Jesus. E vamos pedindo ao nosso Mestre querido que permita estarem conosco nessa noite os nossos mentores espirituais, os mentores encarregados da preparação dessa nossa reunião, que generosamente nos trazem eflúvios de paz, saúde e equilíbrio. Vamos abrindo nosso coração, rogando a Jesus que nos ajude a fortalecer aquilo que nos trouxe aqui, a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de evoluir, a nossa vontade de colocar em prática uma vida evangelizada, uma vida de espíritos educados na lei de Deus. Vamos nos tornando conscientemente receptivos ao Evangelho da noite, sob as bênçãos do nosso querido Mestre. E assim, agradecidos, nós vamos também nos sentindo acolhidos nos braços da nossa mãezinha, Maria de Nazaré, que pacifica o nosso coração, que nos enche de ternura e também nos fortalece nos nossos propósitos. E assim vamos até Deus, nosso Pai, em gratidão louvá-lo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixes entregues a tentações, e livra-nos de todo mal. E neste momento vamos envolvendo com muito carinho e muita luz a nossa querida companheira Sueli, que fará para nós a exposição do texto evangélico desta noite. Que Jesus e a espiritualidade possam estar com ela, inspirando e intuindo. E assim, queridos amigos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu volto a essa casa
para que possamos estudar juntos mais uma lição do Evangelho de Jesus. Nós que fomos criados simples e ignorantes, que um dia chegaremos a ser espíritos puros e temos o Evangelho do nosso Mestre como bússola, para que possamos fazer as escolhas certas, percorrer os caminhos certos nessa trajetória que nos levará à perfeição. Em 9 de setembro de 1786, o casal Rendu, casal de camponeses, na cidade de Confort, nos Alpes suíços, dão à luz a uma pequena menina, Jean-Marie Rendu. Ela seria a primogênita de uma família de 5 mulheres, 5 meninas. Jean-Marie Rendu desenvolveu-se num lar onde o amor, a caridade e a fé predominavam. Apesar de uma infância tranquila, ela teve 2 episódios que a marcaram profundamente. O primeiro foi a passagem no desencarne do seu pai, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, ela assumiu com sua mãezinha o cuidado das irmãs menores. E o outro episódio que marcou muito a sua infância foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve muitos embates, tanto nas massas das grandes cidades, como nos camponeses do interior da França. E sua mãe, essa alma generosa, abriu sua casa para que o clero pudesse se abrigar. Vamos lembrar que a Revolução Francesa propunha mudanças muito rápidas, mudanças sociais, políticas, que atingiram também a igreja. Muitos padres, bispos foram perseguidos. A sua mãe abre a sua casa e acolhe o bispo e vários padres que estavam sofrendo perseguição. Então, nesse clima religioso, a alma da menina foi forjada. E sua mãe, percebendo os seus dons, entrega a menina para as irmãs ursulinas, que viviam na cidade de Gex, já uma cidade maior, com mais recursos, para que ela pudesse estudar. Nessa cidade, Jean-Marie, já uma mocinha, conhece as irmãs de caridade São Vicente de Paulo. Com elas, ela trabalha nos cuidados aos doentes do hospital da cidade. E foi essa época que ela marcou a sua vida para sempre. Foi com essa experiência no trato com os doentes do hospital e vendo o amor e a dedicação das irmãs de caridade de São Vicente de Paulo, que essa menina, essa adolescente, decidiu ingressar na ordem. Aguardou a idade exigida e dirigiu-se a Paris para que pudesse completar os estudos do noviciado. Chegando em Paris, ela foi mandada para um bairro que se chama Montfetat. Na época era um bairro miserável, mas foi lá, nesse bairro, que essa menina estudou e aos 21 anos de idade pronunciou seus votos definitivos como irmã Rosália. Lá ela seria até a sua morte o apóstolo. Ela seria a providência daquela comunidade tão necessitada. Aos 30 anos, irmã Rosália já era irmã superiora da Casa de Beneficência. Nessa fase, nós podemos perceber que ela já tinha todas as virtudes despertadas no devotamento,
na humildade, na compaixão e principalmente no empreendedorismo. Ela era uma líder natural. Ela gozava de uma autoridade natural que impressionava todos. Seus pobres, como ela os chamava, eram numerosos. Na época da Revolução Francesa, o liberalismo econômico triunfante trouxe para as grandes cidades miseráveis e muitos abandonados. Sua obra é de uma notoriedade imensa e ganha rapidamente a cidade, a capital francesa, e as cidades do interior da França também. E ela envia constantemente suas irmãs para atender os necessitados em outras cidades, levando mantimentos, roupas, agasalhos, cuidados e palavras reconfortantes. Lá, nesse bairro tão humilde em Paris, ela abre um posto médico, uma farmácia, uma escola, uma creche e um orfanato. Logo, toda uma rede de obras de caridade, da verdadeira caridade, é estabelecida no bairro para o combate à pobreza. Irmã Rosália não media esforços. Ela trabalhava incessantemente. Ao longo da sua existência, daquela encarnação na Terra, ela passou pela Revolução Francesa, vários levantes populares e até pela epidemia da cólera, que durou 2 anos. E ela nunca ficou em casa, nem um dia sequer, sem ajudar os seus necessitados. Podia-se ver a irmã Rosária até nas barricadas dos levantes, cuidando dos feridos, dos moribundos. Quando os soldados pediam para ela se proteger, ela dizia: vocês acham que eu tenho vontade de viver quando massacram meus filhos? Ela salvava oficiais perseguidos pelas multidões, como também salvava rebeldes procurados pelas forças de ordem. O que interessava a irmã Rosária era salvar vidas. Já quase no final da sua jornada pela terra, ela recebeu a Cruz da Legião da Honra, conferida por Napoleão III, às pessoas que se destacaram por servir a França. Aos 70 anos, vítima de doenças decorridas de uma vida sem tréguas, sem descanso, desencarna irmã Rosária. E os ricos e pobres da cidade de Paris, principalmente do seu bairro, decretaram feriado e foram todos velá-la. Ela foi beatificada pela Igreja Católica somente em 2003. E é ela que assina o item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Kardec intitula esse item a caridade material e a caridade moral. A caridade, meus amigos, ela é uma ação do amor que nós temos para com o nosso próximo. E o exemplo máximo do praticante de caridade aqui na Terra, com certeza foi Jesus. Ele nos ensinou a amarmos uns aos outros, a nos doarmos um para os outros. E podemos classificar essa ação desse amor em caridade material, quando nós levamos ao nosso próximo alimentos, agasalho, objetos de necessidade e até alguma soma em dinheiro. Algo que está fora de nós. Já a caridade moral
é quando levamos ao nosso próximo uma palavra amiga, um consolo. Quando levamos, às vezes, até mesmo alguma habilidade nossa que nós desenvolvemos. Então, é algo que está dentro de nós. E nós podemos perceber quão ainda estamos iniciando na conquista da caridade, quando analisamos os conselhos da irmã Rosália, no item 9. Ela nos diz: vocês devem amar-se uns aos outros e fazer aos outros o que querem que lhes seja feito. E continua ainda nesse mesmo item. Nesses 2 ensinamentos estão contidos toda a religião e toda a moral. Desejo compreendeis bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Ela consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Irmã Rosália sabe da nossa inferioridade pelas nossas ações. Ela não nos julga, mas ela aponta a nossa falta de tolerância para com nossos irmãos. Ela aponta a falta de tolerância com os erros alheios, a nossa mesquinhez em dividir o que temos com o nosso próximo, a nossa falta de tolerância até mesmo com um pensamento diferente do nosso, a nossa falta de cuidado com as crianças, com os velhinhos, com os mendigos que povoam nossas ruas, a nossa negligência com os pobres e necessitados. Ela menciona que grande felicidade foi a dela quando, ao desencarnar, ela chega no mundo espiritual e foi recebida com tanto amor por todos aqueles que ela ajudou aqui na Terra. E aqui nós também podemos lembrar da passagem de Dr. Bezerra de Menezes, que quando está no plano espiritual, foi desperto pela irmã Celina, ela que é mensageira da Mãe Santíssima. Ela diz: desperta, Bezerra, a nossa Mãe Santíssima me mandou aqui para lhe dizer que você já está desencarnado. Bezerra conversa com ela e com os seus parentes que vinham chegando, amigos que já estavam no mundo espiritual. Foi recebido com muito amor. Mas ele escutava um burburinho do lado de fora e pergunta a ela, Celina, o que está acontecendo? E ela o ajuda a levantar do leito. E ele chega até a sacada. E ele percebe uma multidão do lado de fora. Mas ele não reconheceu nenhum rosto. E ele pergunta a Celina, quem são? Celina diz, são todos aqueles que você ajudou na terra, aquelas almas que você orientou, aquelas pessoas que vieram até você e você conseguiu orientá-las, ajudá-las, diagnosticar sem cobrar um centavo. E daí Bezerra percebe que existe a felicidade plena. E a felicidade plena é o amor que nós doamos ao outro. Como a nossa irmã Rosália também percebeu ao chegar no plano espiritual. O bem que fazemos ao próximo é a verdadeira felicidade que vamos encontrar. E quando vemos o exemplo de vida desses irmãos tão abnegados, percebemos que, sem dúvida, é a caridade que precisamos desenvolver, pois ela é a base, ela é a mãe das virtudes. Kardec pergunta aos espíritos,
na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eles mencionam aqui as duas caridades, tanto material como moral. E nós podemos perceber que aquela caridade vivida por Jesus, que conquistou os apóstolos pelo amor pleno, desenvolvido, que Jesus já possuía. Jesus que possuía todas as virtudes e a caridade suprema. Por isso, Kardec conclui que fora dela, fora da caridade, não há salvação. Foi com ela que Jesus conseguiu contagiar os homens humildes e sedentos do amor da sua época. Os seus apóstolos, que conviveram mais próximos a Jesus, foram preparados por ele para levarem o legado do cristianismo à humanidade. Eles deram suas vidas a essa causa. Em Atos dos Apóstolos, podemos ler o apóstolo Paulo se referindo ao cristianismo: restaurare omnia. O cristianismo veio para renovar o espírito, o caráter, renovar o amor, renovar os costumes. E os seus apóstolos, no cumprimento de sua alta missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que essa renovação se efetuasse com a possível presteza, para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa verdadeiramente ser por nós compreendido e continue a nos auxiliar em nossa ascensão espiritual. E a vida de todos os apóstolos, após a partida de Jesus, refletiu seu evangelho na prática da caridade. A Casa do Caminho, fundada pelos apóstolos poucos anos depois da partida do Mestre, que abrigou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, manteve suas portas abertas no auxílio aos doentes, aos necessitados, aos abandonados. E quem cuidava deles eram os próprios apóstolos, que através do alimento, do remédio, da cura do corpo, ofereciam também a cura da alma. Os apóstolos socorriam a todos e não deixavam de empreender também viagens ao redor do mundo para divulgar a boa nova. Geralmente eles eram incompreendidos e maltratados, incompreendidos pela incompreensão das mentes endurecidas. Mas, por outro lado, eram anjos de luz e bálsamo para os humildes, mensageiros da esperança para os necessitados, médicos para os doentes. Eles levaram o amor, praticaram verdadeiros milagres na cura dos doentes. Ainda em Atos dos Apóstolos, vamos ver essa máxima do apóstolo Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Emmanuel analisa essa máxima na mensagem que quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Nos mostrando a renovação que o cristianismo nos trouxe.
tirando a ideia da obrigação pela renovação do amor que nos une. Eu dou ao meu próximo por amor, não por obrigação, não por imposição de governos. E quando não tivermos recursos materiais para doar, doemos de nós mesmos. Até em oração podemos nos doar. Enfim, a caridade se manifesta de 1000 maneiras. E Deus, em sua sabedoria infinita, colocou no fundo dos nossos corações uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Encerra assim o item 10 do capítulo em estudo. Um outro espírito de luz, que também atuou na codificação da doutrina espírita. Essa mensagem foi recebida em Lyon, 1860, e ele assina um espírito protetor. A caridade, então, meus amigos, ela nos mostra a nossa responsabilidade frente à evolução pessoal, individual e coletiva. Pois tanto quem dá como aquele que recebe estão envolvidos no mesmo ato de amor, nos mostrando que nós dependemos um dos outros. A prática da caridade não acontece sozinha. Ela tem que ter o lado que doa, que sabe doar, que sabe se doar, e o lado que sabe receber, que tem a humildade para receber naquele momento, e que sabe que no momento seguinte, ele também vai ser o doador. Então, nós percebemos aqui que nós evoluímos juntos na construção de um mundo melhor. Como disse a nossa irmã Rosália, ainda estamos encarnados neste planeta inferior. E quem faz o planeta somos nós. Nós ainda nos encontramos como espíritos inferiores. Mas o planeta evoluirá quando nós evoluirmos. O planeta depende de nós, da nossa evolução individual e coletiva. Então, acordemos para essas verdades, não desperdicemos o nosso tempo, amemos uns aos outros. E isso começa lá em casa. Amemos os nossos companheiros que vivem sob o nosso mesmo teto. Eles são os nossos próximos, mais próximos. Depois amemos o nosso patrão, os nossos colegas de trabalho. Vamos dar o melhor de nós, lembrando que a consciência grava tudo. E a caridade, meus amigos, a caridade moral, ela pode ser praticada na hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque nós podemos ser caridosos 24 horas por dia. Quando nós usamos as nossas habilidades, o nosso trabalho, com amor, com dedicação, com respeito, com verdade, isso é caridade. Quando eu trato os meus familiares com respeito, com amor, doando de mim, mesmo que eu estiver cansada, isso é caridade. Quando eu venho à casa espírita, para conhecer, para me melhorar, para ouvir a palestra, para tomar um passe, isso também é caridade. Encerrando então a nossa noite de estudos, eu gostaria de deixar essa análise de Emmanuel, para que possamos fazer uma reflexão durante essa semana. Ele diz: desperta tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. São palavras de Paulo apóstolo. E Emmanuel, na mensagem do livro da Fonte Viva, e nós repetimos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Então percebam aqui que nós temos que sempre contar com a ajuda de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, para que possamos ajudar os outros. Outra maneira da gente entender a caridade, que é o amor sublime que eu tenho pelo meu irmão. Então eu quero a minha melhora espiritual para poder atender ao meu irmão. E assim, todos juntos possamos evoluir, e evoluir o nosso planeta. Que possamos levar essa reflexão para a nossa semana, que possamos ver nos nossos lares o cadinho benfeitor da caridade maior que Jesus nos trouxe. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Vamos nos preparar neste momento para o nosso passe, para as vibrações, fluidificação das águas e a prece de encerramento. Eu convido a todos para fecharmos os olhos, ficando assim desta forma mais serenos, mais tranquilos. E vamos também acalmando nossos pensamentos. Vamos sentindo a energia do ambiente. Vamos introjectando em nós a suavidade da música. Vamos assim relaxando o nosso corpo físico, nos interiorizando neste momento. Que desta forma vamos ficando à disposição para recebermos o atendimento da equipe espiritual. Deixemos que os médiuns transmitam para nós estas energias. Com o nosso coração aberto, com muita devoção, ligados ao plano divino, sintonizados e receptivos a este atendimento. Peçamos a ajuda para aquilo que nós julgarmos necessário para nós. Concentrado, mais uma vez, vamos buscando sentir a energia desses mentores sobre nós. E vamos pedindo a projeção do amor do nosso Divino Mestre Jesus e de Maria Santíssima, nos envolvendo neste momento da cabeça aos pés, para que desta forma facilitemos o atendimento das equipes espirituais. Vamos mantendo assim a ligação com essas equipes de médicos e enfermeiros, com diversas especialidades que vão atuar em cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade e também de acordo com o nosso merecimento. E agindo assim desta forma em nosso corpo físico e também sobre o nosso perispírito. Auxiliando assim neste momento a estas equipes maravilhosas, encarregadas ainda de auxiliar também aqueles espíritos desencarnados que nos cercam, que nos acompanham, e vamos auxiliá-los, deixando as nossas melhores vibrações de amor neste momento. Vamos nos envolvendo e sentindo o nosso mentor individual.
vamos pedindo a Ele, sempre presente em nós, em nosso dia, que fortaleça nossos pensamentos, nossas ações, com fé e amor. Aos mentores que neste momento nos assistem, começam então a finalizar seus atendimentos. E em pensamento vamos agradecendo a todos eles. E nesta sintonia de amor, vamos solicitar a esses mentores, ao Dr. Bezerra de Menezes, que fluidifiquem nossas águas, colocando nela os elementos necessários aos nossos mares físicos, mentais e espirituais. E neste momento ainda de união, de fé, de agradecimento, vamos vibrando por toda a fraternidade universal, pelo nosso Brasil, vibrando também por todas as nações, pelos nossos irmãos que estão em grandes dificuldades, pelas doenças, pela guerra. E vamos vibrar também por todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam abrir seus corações para o bem da humanidade, colocando em suas ações o amor do Mestre Jesus. E ainda assim, agradecidos por todo este momento, vamos agradecendo mais uma vez a esses mentores, finalizando o passe, nossas vibrações deste encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em erros e tentações. Livrai-nos da prática e de todos os males, pois sois vós toda a energia de amor sobre todos nós. Que assim seja. Obrigado a todos.